Vamos dar início à nossa reunião conjunta, cumprimentando também os professores online. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Patrícia Jaime. Professora Patrícia Jaime, ela é professora titular da Faculdade de Saúde Pública, da USP, vice-diretora da faculdade e uma das grandes especialistas em nutrição e uma das coordenadoras do NUPEM, Núcleo de Pesquisa em Nutrição da Universidade de São Paulo, que tem, entre outras, o Guia Alimentar, que é muito utilizado aqui no nosso meio. Então, agradecer à professora Patrícia por ter aceito o convite, e o tema dela, traduzindo o conhecimento sobre alimentos ultraprocessados e saúde em orientações alimentares na prática clínica. Professora, em nome do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, nós somos muito gratos pela sua presença aqui conosco hoje. Por favor. Bom dia, é uma alegria enorme poder participar dessa manhã de discussão no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Professor Baracá, muito obrigada pelo convite. Eu fico com uma alegria de poder voltar ao HC, o Instituto Central. Estava comentando que 29 anos atrás eu fiz o programa de aprimoramento em nutrição hospitalar aqui no HC. Meu primeiro ano em São Paulo, sou goiana, né, vindo, então é sempre muito bom voltar, né, um pouco da minha origem aqui nessa casa. Bom, eu vou falar... primeiro que preciso declarar que eu não tenho conflito de interesses em relação ao tema que vou apresentar. Muito do que eu vou dizer aqui hoje é fruto de pesquisas científicas que a gente desenvolve com apoio financeiro de agências de fomento nacional e internacional, e, em particular, os protocolos de uso do Guia Alimentar, que é a tecnologia em saúde, que eu vou apresentar em maior detalhe, foi um projeto financiado pela Organização Pan-Americana da Saúde e o Escritório Brasileiro. Tá? Vou fazer uma breve apresentação do NUPENS, que é o núcleo de pesquisa que eu atualmente coordeno, falar um pouco da dieta ultraprocessada como um novo paradigma compreensivo dessa relação entre alimentação, saúde e doença, e as implicações desse novo paradigma científico na produção de diretrizes alimentares e diretrizes clínicas. Então, o NUPENS é um NAP, ele surgiu na primeira geração dos núcleos de apoio à pesquisa induzidos pela reitoria, início da década de 90. A gente tem hoje na universidade cerca de 100 NAPs, talvez o NUPENS seja um dos mais longevos e bem-sucedidos NAPs, né? A gente congrega pesquisadores de várias unidades da Universidade de São Paulo, aqui da Faculdade de Medicina, Faculdade de Saúde Pública, onde estamos sediados, mas também da FEA, da EASH, de outras unidades da USP, de fora da USP e de fora do Brasil. Tá? E a nossa missão é produzir conhecimento sobre, a partir de estudos populacionais, sobre a relação entre alimentação, saúde e doença, muito ancorados no método epidemiológico, né? Então, a nossa matriz teórica é a epidemiologia nutricional, e também a gente trabalha com avaliação e desenvolvimento de políticas e intervenções em saúde. Bom, já somos uma geração de mais de 4 gerações de pesquisadores em diferentes níveis de formação, desde a iniciação científica até o pós-doutorado, com muitos professores envolvidos nesse processo, e durante muito tempo fomos coordenados pelo nosso professor emérito, professor Carlos Monteiro, egresso daqui da Faculdade de Medicina. Tá? Bom, a dieta ultraprocessada, ela vem sendo cada vez mais compreendida como um paradigma novo e disruptivo para compreender como a alimentação pode conformar padrões populacionais de doenças, ou melhores padrões de saúde em nível populacional. Né? Durante muito tempo, a ciência da nutrição, ela se ancorou num paradigma científico dominante que observava uma relação entre determinados nutrientes, né, e desfechos de saúde.
Esse modelo de compreender a relação entre nutrição e saúde, ele foi tendo fissuras, né? Se eu pego a referência de Thomas Kuhn, da epistemologia da ciência, vai mostrando como essas fissuras compreensivas, que até viraram piada, né? Ora pode comer ovo, ora não pode comer ovo, elas não explicavam a transição epidemiológica e a transição nutricional em diferentes regiões do mundo. É um modelo que bebe muito de um modelo positivista, muito exitoso para compreender deficiências de micronutrientes, por exemplo, anemia, hipovitaminose A, mas com pouca capacidade explicativa de fenômenos mais complexos, como as doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Então, nesse sentido, o nosso grupo, que vem se debruçando desde a década de 90 na compreensão dos padrões de consumo alimentar, a gente sempre analisou dados populacionais de consumo, muitos feitos pelo IBGE. Então, no primeiro momento, a gente também utilizava o paradigma dominante, a gente agrupava os alimentos segundo a composição nutricional desses alimentos e observava a tendência do padrão de consumo segundo o IBGE. E a gente foi vendo que entre 1987 e 2009, teve uma redução no consumo de alguns grupos alimentares, como arroz, feijão, farinha, ovo, leites, carnes e ovos, de ingredientes como óleo e açúcar. E aí era estranho, né? Porque estava lá no ápice da pirâmide alimentar, não consumia esses alimentos. E, por outro lado, refeições prontas para consumo ou alimentos prontos para consumo, um grande aumento. Então, esse modelo explicativo não estava dando conta de dizer por que então está tendo aumento de obesidade, de doenças crônicas na população brasileira. Então, aí nesse sentido, a gente começou a perceber que tinha algo além dos nutrientes, que isso estava relacionado ao processamento desses alimentos, né? Até então não existia na literatura científica uma classificação de alimentos que agrupava de uma outra forma que não segundo o teor de nutrientes, né? Maurício Barreto, um grande epidemiologista, ele disse que um dos desafios da epidemiologia é desenvolver bons sistemas classificatórios para que a gente consiga compreender os fenômenos, né? Então, aí, nesse sentido, o NUPENS foi o grupo que cunhou na literatura científica nacional e internacional, mas também nas políticas públicas, uma nova classificação de alimentos. A gente tem que ter muito orgulho disso, porque é a ciência do sul global que fez com que cortes, por exemplo, como a Anne Hannes, a corte das enfermeiras, cortes britânicas, espanholas, fossem reavaliados os seus dados a partir dessa nova classificação de alimentos. Então, agrupa os alimentos em 4 grupos: os alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários processados, que são aqueles que nós usamos para cozinhar em diferentes culturas e ao longo do tempo, os alimentos processados, que são aqueles que são adicionados com sal, açúcar ou gordura, mas que a gente consegue reconhecer a matriz alimentar, e os alimentos ultraprocessados, que na realidade são produtos industriais impossíveis de serem feitos nos nossos domicílios, né? Que na realidade utilizam somente alguns poucos ingredientes extraídos de alimentos minimamente processados ou in natura e adicionados de um conjunto de outras substâncias que têm, para além de propriedades de manutenção, de segurança sanitária dos alimentos, mas para dar textura, aroma, sabor, uma hiperpalatabilidade que depois a gente reconhece nesses produtos. Então, o termo ultraprocessado, ele hoje é objeto de muita pesquisa científica, desde que foi lançado pela primeira vez no artigo que publicamos em 2010. Tá? Bom, a teoria da dieta ultraprocessada, ela pode ser explicada a partir desse slide. Então, o processamento de alimentos, ele é histórico, acompanha a história, a humanidade desde a descoberta do fogo, né? Durante séculos, foi um processamento que ele foi inofensivo, benéfico e absolutamente essencial para a segurança sanitária no mundo, né? Então, a gente pega esses alimentos, tem algum nível de remoção das partes que não são comestíveis, secagem, congelamento, pasteurização. E esses alimentos, eles podem ser consumidos de uma forma minimamente processada, como o arroz polido, tradicional da dieta brasileira, o óleo, que a gente faz cocção dos alimentos, ou o queijo, né, como um alimento processado. Esses alimentos, eles se combinam e eles criam as preparações culinárias, que são tradicionais nas diferentes culturas alimentares. Então, o que a gente chama de comida de verdade,
ou refeições é a combinação desses 3 grupos de alimentos, tá? Já os alimentos ultraprocessados, eles são diferentes. Eles são feitos para substituir a comida de verdade, os outros alimentos, né? A gente, na realidade, tem um ultraprocessamento industrial que não se reproduz nos domicílios. A gente vai ter, na realidade, formulações industriais prontas para consumo, que vão ser derivadas de alguns poucos alimentos, em geral, derivados de commodities agrícolas. Isso tem muita relação com o debate mais contemporâneo de sistemas alimentares sustentáveis e resilientes, a nossa necessidade. Tem pouco ou quase nenhum alimento integral ou a matriz alimentar, e é muito adicionado de aromatizantes, corantes, emulsificantes, aditivos cosméticos. É importante dizer que esses aditivos, o Códex Alimentares, ele utiliza um único parâmetro para a liberação, que é o risco de câncer. Mas hoje a ciência tem avançado, por exemplo, nos estudos da microbiota intestinal, e o quanto esses componentes eles podem impactar outros riscos em saúde, até então não contemplados na agenda regulatória desses aditivos. Bom, muito brevemente eu quero destacar 5 atributos das dietas ultraprocessadas que podem explicar sua associação com as doenças crônicas não transmissíveis. Estou falando de dietas ultraprocessadas e não de alimento ultraprocessado, porque, na realidade, o que a gente importa na epidemiologia é a gente entender padrões alimentares, ou seja, como as pessoas combinam diferentes alimentos. Um alimento isoladamente é difícil dizer se ele faz bem ou mal, mas a questão é a combinação desses alimentos e a frequência com que as populações consomem esses alimentos. E a ciência tem mostrado cada vez mais, de uma forma bastante robusta e consistente, que dietas ultraprocessadas elas representam um risco, talvez o maior risco em saúde, comparado a outros fatores de exposição. Bom, o primeiro é que alimentos ultraprocessados eles substituem alimentos saudáveis na dieta. Eles são feitos para substituir, não para compor, para se somar com os alimentos processados. Esse é um estudo que foi feito, uma meta-análise de pesquisas populacionais em 13 países de diferentes regiões do mundo, um estudo bastante robusto, que mostrou que quanto maior a participação de ultraprocessados na dieta, menor é a participação de cereais, de vegetais, de leguminosas e de frutas, que são grupos alimentares reconhecidamente carreadores de nutrientes saudáveis, né? Um segundo argumento que lhe apresento é que alimentos ultraprocessados, eles comprometem a qualidade nutricional da dieta. Então, primeiro, eles tiram alimentos saudáveis, isso tem uma consequência na qualidade da dieta. Então, esse é um outro estudo onde foi feita a análise a partir de um projeto temático que a gente coordenou, de 18 países, com inquéritos populacionais em diferentes regiões do mundo, e a gente observa aqui a proporção de inadequação concomitante de nutrientes críticos, açúcares livres, gordura saturada, densidade de energia e fibra na dieta. E a gente observa que em diferentes países, de diferentes regiões, quanto maior a participação de ultraprocessados na dieta, maior a inadequação concomitante de nutrientes críticos. É claro que o padrão de consumo varia em relação a esses países, mas a relação entre qualidade da dieta, ela é independente da quantidade de alimento consumido naquele país. Esse é um outro estudo relacionando com qualidade da dieta, que foi feito com a Anne Hannes, e aqui a gente tem um grupo que é uma corte americana, entre 2015 e 2018, acompanhando crianças e adultos. E a gente observa, o desfecho é o índice de qualidade da dieta. A gente observa, tanto em crianças como em adultos, quanto maior a participação de ultraprocessados na dieta, pior é o índice de qualidade da alimentação. Isso, obviamente, faz com que a gente tenha consequências em termos de aporte calórico e não só de nutrientes na alimentação. Então, os alimentos ultraprocessados, eles induzem um consumo excessivo de energia. Tem vários estudos que mostram essa relação, mas eu trouxe aqui um específico, que é um ensaio clínico muito falado, que é o estudo do Kevin Hall, que foi financiado pelo MIT. Esse foi um estudo importante, porque foi o primeiro estudo experimental
né? Até então, a gente tinha muita evidência dos estudos populacionais, dos inquéritos populacionais, tanto os estudos transversais como os estudos de corte. Esse estudo do Kevin Hall, ele trabalhou com 2 grupos, um grupo que ficou exposto a uma dieta com maioria dos alimentos, 80% dos alimentos vindo de uma dieta ultraprocessada, contra um grupo dieta não ultraprocessada, de alimentos in natura. Foi até curioso que, quando eles estavam desenhando esse estudo, eles nos procuraram no PENS para discutir um pouco do delineamento do estudo. E o Kevin Hall, ele apostava que não tinha uma relação, ele queria entender, será que é o processamento de alimentos mesmo, ou será que são os nutrientes, que é o problema, né? Porque na nossa teoria, nutriente é parte do processo, é uma variável interveniente, ou seja, não tem como eu isolar nutriente porque o ultraprocessamento leva uma perda. Mas o Kevin Hall queria ver aquele efeito líquido, né, do processamento de alimentos. Então, ele fez uma dieta pareada em termos de aporte de nutrientes e oferecendo o dobro de calorias disponível da necessidade energética. A única diferença era o nível de processamento. Colocou 2 grupos, né? Um grupo intervenção e um grupo com essas dietas, e depois ele fez uma inversão, um crossover, o estudo, né? E as pessoas estavam com uma dieta ad libitum, elas poderiam consumir a quantidade de alimentos que tinha numa dieta pareada em termos de nutrientes. Olha o resultado. Então, a gente teve, no grupo, que é o grupo com a dieta não ultraprocessada, ele teve um aumento da energia consumida. A diferença significativa, aproximadamente 500 calorias entre um grupo e o outro. E olha o impacto em termos do ganho de peso. O grupo que passou a consumir uma dieta não ultraprocessada teve perda de peso de aproximadamente 1 quilo nesses 15 dias. E o grupo com a dieta ultraprocessada teve o equivalente, mas em ganho de peso. Bom, esse estudo teve um grande impacto, um dos principais, tem um padrão de citação gigante na literatura, né? Ele teve recentemente aqui em São Paulo, no AICO, no Congresso Internacional de Obesidade, um debate com o professor Carlos Monteiro, e foi muito curioso essa discussão desse ensaio clínico. O quarto argumento é que padrões alimentares ricos em ultraprocessados aumentam o risco de doenças e de morte na população. Hoje a gente tem quase 20 meta-análises analisando esses impactos. Então, uma diversidade de estudos feitos em diferentes regiões do mundo. É encantador ver que em 15 anos o quanto a ciência se debruçou sobre esse tema. E eu trago só um exemplo para vocês, que é uma revisão umbrella, né, uma revisão guarda-chuva de meta-análises, que foi publicada no BMJ em 2024. Teve um grande impacto, né, na mídia, teve uma discussão grande sobre esse estudo, que mostrou que o consumo de uma dieta ultraprocessada está associado à morte precoce e mais de 30 agravos em saúde. O curioso é que, obviamente, se encontrou uma relação com as doenças metabólicas tradicionais, mas também com outros desfechos de saúde não tradicionalmente ligados à via metabólica, como, por exemplo, depressão, né? Ou outras doenças, como doença inflamatória intestinal, que talvez estejam relacionadas a outros mecanismos que não necessariamente ao perfil inadequado de nutrientes, né? Que estão relacionados às questões metabólicas. Por fim, acho que não dá para a gente falar mais de saúde sem levar em consideração a saúde planetária, né? Os padrões alimentares ricos em alimentos ultraprocessados, eles degradam a natureza e eles comprometem a sustentabilidade dos sistemas alimentares, porque eles derivam de um modelo de sistema alimentar hegemônico que a humanidade já está percebendo que não foi um caminho adequado àquela escolha da Revolução Verde na década de 70, né? Então, o que a gente atende em literatura científica é uma abordagem mais recente dos estudos sobre dietas ultraprocessadas, mas é que há um impacto importante socioambiental desse padrão de dietas, levando a uma monotonia alimentar que é do campo à mesa, ou seja, são poucas espécies produzidas com poucos alimentos, espécies consumidas. A gente vai no supermercado, acha que tem muita variedade, mas na realidade a gente tem muita embalagem diferente. Mas em termos de alimentos mesmo, a gente tem uma baixa disponibilidade de alimentos. Há claramente um aumento da pegada de carbono hídrica e ecológico dessas dietas e perda da diversidade de espécies animais e vegetais utilizadas tanto para conformar a alimentação como na produção agrícola. Tá?
Então, hoje a gente está discutindo a bioeconomia, e a bioeconomia ela se esbarra no debate da nutrição e saúde pública, porque a gente pensar em padrões alimentares que precisam derivar de sistemas alimentares que sejam sustentáveis e que, ao mesmo tempo, promovam saúde. Bom, toda essa nova ciência, né, esse novo paradigma científico, precisa ter implicações para a saúde pública, para a clínica, para diferentes áreas de atuação, de uso dessa informação. Nesse sentido, a gente apoiou o Ministério da Saúde na produção do Guia Alimentar para a população brasileira, incorporando esse novo conhecimento científico. O Brasil foi o primeiro país do mundo a incorporar essa abordagem. Fácil de explicar, né? O paradigma surgiu no Brasil, a gente tem uma colaboração histórica com o Ministério da Saúde, foi mais fácil essa translação do conhecimento. Mas hoje a gente tem aproximadamente 15 países no mundo que incorporaram essa mesma abordagem, só na América Latina são 6 países, incluindo o México, Uruguai, Chile, países importantes da região, Colômbia. Bom, guias alimentares, eles são induzidos pela FAO, eles são instrumentos técnicos nacionais que dizem como as pessoas devem se alimentar. São as diretrizes oficiais de um país sobre alimentação saudável. Eles são instrumentos que orientam a educação em saúde, a orientação alimentar, mas eles também podem orientar outras políticas, né? Não exclusivas do setor saúde. Então, por exemplo, hoje tem um debate da reforma tributária brasileira, né, que passa pela discussão da cesta básica de alimentos, da tributação de bebidas açucaradas, que leva em consideração a classificação nova, né, como um fundamento de pensar uma política fiscal brasileira. Bom, como eu mencionei, o Brasil incorporou a classificação nova no seu Guia Alimentar, que foi publicado em 2014. Eu tive a oportunidade de coordenar esse processo, à época eu estava trabalhando no Ministério da Saúde, e depois também teve a atualização do Guia Alimentar para as crianças menores de 2 anos, buscando um alinhamento entre esses 2 documentos. Não vou me estender falando detalhadamente sobre o Guia Alimentar, mas de forma bastante resumida, o Guia Alimentar brasileiro ele tem uma regra de ouro, que é muito simples, né? Ele que diz: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias alimentos ultraprocessados. É muito simples, difícil fazer isso acontecer, mas é importante que a gente diga as coisas claramente, né? Com muita clareza. Então, diz que a alimentação tem que ser baseada nos alimentos in natura e minimamente processados, em uma grande variedade de grupos alimentares, né? Preferencialmente de origem vegetal, então, em função da pegada hídrica, da pegada de carbono, das dietas com muitas proteínas animais. Os alimentos ultraprocessados precisam ser evitados, isso é super importante, porque os guias alimentares antes, quando eles falavam de atributos positivos da alimentação, eles falavam de grupos alimentares, frutas, verduras, legumes. Mas quando eles falavam de atributos negativos da alimentação, aí eles falavam de nutrientes, ácidos graxos saturados, gorduras trans. A população não entende isso, né? Quando você coloca o dedo na ferida e diz claramente o que precisa ser dito, você transforma um instrumento num instrumento técnico, num instrumento de educação em saúde, né? Estimula a agricultura familiar, a economia local e a biodiversidade, resgata a cultura alimentar brasileira e a culinária, que deve ser compreendida como um instrumento de promoção da saúde, que é culturalmente apropriada e saborosa. Bom, essas recomendações elas estão organizadas em 4 blocos do comportamento alimentar: o planejamento, os modos de comer, a organização doméstica e as escolhas dos alimentos. O guia está completando 10 anos agora, né? A gente está celebrando 10 anos do Guia Alimentar, e a gente tem um desafio da disseminação e da implementação, por isso eu fico super feliz de estar nessa manhã aqui, podendo falar do Guia Alimentar. Então, ele é base de diversos materiais de comunicação e disseminação, ele tem dado suporte para o planejamento estratégico de políticas no campo da segurança alimentar e nutricional no Brasil, e ele é um referencial teórico de políticas regulatórias e fiscais. Mas a gente tem um desafio. O desafio que é incorporar suas recomendações na rotina do cuidado clínico ao longo do curso da vida. É tão curioso, parece que está mais fácil a gente levar o guia para a política fiscal do que para dentro do hospital, ou para dentro dos consultórios, né? Então, e pensando um pouco nesse desafio, que a gente desenvolveu um estudo no NUPENS,
apoiado pela Organização Pan-Americana da Saúde, que foi desenvolver uma nova tecnologia, que foi desenvolver protocolos de uso do guia alimentar para o âmbito do cuidado individual na prática clínica. Tá? Esses protocolos a gente desenvolveu em parceria com o Ministério da Saúde, eles já estão disponíveis. Tem um primeiro fascículo que fala da metodologia dos protocolos, a base teórica, que a gente aplica na população adulta, depois tem para idosos, depois tem para gestantes, aqui, para vocês, que a gente fez, né? Depois tem para as crianças, pré-escolar e escolar, e tem para os adolescentes. Então, pensando na perspectiva de fases do curso da vida. Tá? Esses protocolos, eles têm uma vantagem deles serem curtos. O guia, por mais que ele seja um instrumento claro, não quantitativo, ele ainda é longo. As pessoas falam, eu gosto muito, mas eu não sei como que eu uso, né, o guia, naquele momento da prática clínica. Então, a gente tentou trabalhar de uma forma que ele fosse curto, de fácil aplicação, foi validado por especialistas, tanto do campo das diferentes áreas, por exemplo, da ginecologia, da pediatria, né, da geronto, mas também pelos profissionais da ponta, uma validade de face, né, para aquele profissional que vai usar o protocolo. Faz uma linguagem inclusiva, com mensagens qualitativas das principais recomendações, não trazem mensagens globais de promoção, do tipo, coma verduras, frutas, verduras e legumes. Na realidade, a gente parte de um diagnóstico das necessidades das pessoas, para uso individual. É adaptado para o perfil epidemiológico e para as especificidades de cada fase do ciclo da vida, estimula que o profissional considere a multidimensionalidade da alimentação e os obstáculos para uma alimentação saudável. Bom, o desenvolvimento desse material, a gente fez todo um processo de pesquisa para o seu desenvolvimento, um primeiro artigo que fala da metodologia de desenvolver o protocolo de guias alimentares, a gente publicou na Family Medicine and Community Health, está aqui para quem tiver interesse, e a gente também fez uma série de artigos que falam dos protocolos específicos, né? E aqui a gente publicou na Revista Brasileira de Ginecologia a base do desenvolvimento do protocolo para gestantes, caso tenham interesse de conhecer. Tá? Como eu uso esse protocolo? É muito simples, são 3 etapas de uso do protocolo. Primeiro, uma avaliação do consumo alimentar, porque ele é específico daquele paciente, né? O seu uso. Depois, a gente vai priorizar as recomendações alimentares, ou seja, de tudo aquilo que o guia fala, o que eu preciso, né? E, por fim, como que eu utilizo, como eu faço a orientação alimentar baseada no guia para esta gestante, especificamente. Tá? Bom, a avaliação do consumo alimentar, a gente utilizou um formulário muito curto, muito simples, eles são poucas questões, que é o formulário de marcadores de consumo alimentar do SISVAN, que é o Sistema de Informação do SUS, que já está disponível na APS, e que é muito facilmente utilizado em outros contextos, de ambulatório, de consultório. São poucas questões de fácil aplicação, que avalia as principais recomendações do guia, não precisa fazer aquela anamnese longa, né, que nós nutricionistas adoramos, questionário, com não sei quantas perguntas. Aqui é muito simples, qualquer profissional faz, ele é prático, curto, aplicável na consulta individual, né, e pode ser feito por qualquer profissional. Ele não tem o objetivo de aferir nutrientes, na realidade ele é um screening, né, para identificar as necessidades e o que eu preciso falar na hora da consulta. Será que vale? A gente tem validade isso, né? Tem muita desconfiança, né, sobre esse instrumento. Aí a gente falou assim, então vamos pesquisar, vamos mostrar a validade dessas questões, poucas questões. Então a gente publicou esse artigo em 2013, que a gente fez uma validação dos marcadores de consumo alimentar do SISVAN, e a gente foi observando que ele é muito fácil de ser aplicado e ele traz muita informação. A gente pegou esse questionário e aplicou nos dados de consumo alimentar da pesquisa de orçamentos familiares. Então, a gente tinha um padrão ouro, que é a pesquisa do IBGE, e a gente tinha esse instrumento curto, bem curto, de triagem. E a gente foi observando que quando a gente aplica essas poucas questões, 7 questões, a gente consegue construir um score onde a gente vai ter marcadores
saudáveis da alimentação e marcadores não saudáveis. E isso tem uma forte relação com a qualidade da alimentação. Ficou meio ruim ali, né? Mas os marcadores saudáveis, esse score está relacionado com maior diversidade de grupos alimentares na dieta, com maior teor de proteínas e de fibras na dieta, e com menor teor de açúcar de adição, de sódio, de gordura saturada e de gordura trans. Por outro lado, os marcadores não saudáveis, eles conseguem captar, ou seja, eles têm uma boa capacidade de diagnóstico, de triagem de padrões alimentares, para maior participação de ultraprocessados, sem precisar calcular o percentual de ultraprocessados, maior teor de açúcar, de sódio, de gordura saturada, de trans, e menor teor de potássio e de fibra na dieta. Tá? Então, ou seja, ele faz um bom diagnóstico inicial da qualidade da alimentação de uma forma muito rápida na consulta. Então, depois que eu aplico essas questões, aí eu vou dizer como que eu vou utilizar esse instrumento para orientar a minha orientação alimentar, né? Não estou falando de prescrição de dieta, gente. Prescrição de dieta é profissional específico, tem um conjunto de outras tecnologias. Estou falando de orientação alimentar. Algo que Gastão Wagner fala que é prática de campo e não de núcleo, né? Então, a gente tem práticas que são de núcleo específicas, outras que são práticas de campo profissional. E a gente entende a orientação alimentar como uma prática de campo. Vários profissionais de saúde podem falar sobre alimentação, desde que eles tenham uma autoconfiança e um conhecimento adequado, e há muito desconhecimento em relação à alimentação. Então, a gente criou um fluxograma decisório, baseado nas questões do instrumento, mas ordenados de acordo com as diretrizes do guia alimentar. Então, dependendo do que o indivíduo respondeu sim ou não, você vai seguindo na sua orientação, tá? Então, esse fluxograma a gente validou com os profissionais e observou a sua usabilidade enquanto instrumento para a prática clínica. E aí, por fim, se chegou numa pergunta, come feijão? Não, não come feijão? Então, o que eu faço agora? Não come feijão, não come feijão, né? Não, não pode ser isso. Então, a gente precisa orientar sobre o que fazer, né? E não pode ser uma orientação no vazio. Então, tem que ser uma orientação que é baseada na ciência, nas recomendações. Então, a gente traz aqui, de uma forma muito curta, para cada uma das questões, o que fazer. Isso fala de uma justificativa, porque aquilo é importante, variações dentro do grupo alimentar, os principais obstáculos, como romper, superar esses obstáculos em relação àquele grupo alimentar. Tá? Isso tem para todas as perguntas do formulário, que significa feijão, bebidas ultraprocessados sólidos, ultraprocessados líquidos, o agrupamento, verduras e legumes. Tá? E modos de comer, se é comer em frente à televisão, usando a internet. Bom, para finalizar, queria dizer que, então, esses protocolos, eles foram pensados como um organizador do cuidado, né? Do cuidado alimentar na prática clínica. Ele utiliza um instrumento conciso de avaliação de consumo alimentar, ele utiliza um arcabouço teórico atual para falar de recomendações alimentares, e ele estimula uma prática de cuidado que é alinhada aos pressupostos do SUS, né? Então, melhora da troca de conhecimento entre a equipe multiprofissional, porque a gente passa a falar da alimentação como uma prática interprofissional em saúde, tem uma redução de provisão de informações contraditórias, e há muita contradição e inadequação na informação sobre alimentação, possibilidades de uso em diferentes contextos de cuidado. Ele foi pensado e desenvolvido para a atenção primária em saúde do SUS, mas a gente tem recebido muito retorno de utilização também na atenção secundária, no âmbito ambulatorial, e acho que cabe muito fortemente em outros contextos também. Tá? E a possibilidade do profissional incluir recomendações nutricionais mais específicas para aquele usuário, se ele segue o fluxograma. A gente está com um artigo na revista de Endocrinologia e Metabologia, que está no Prelo, que a gente faz essa descrição da tradução e desenvolvimento dos protocolos. Tá? Bom, se vocês quiserem conhecer, aqui estão os protocolos disponibilizados na página do Ministério da Saúde, os 5 fascículos dos protocolos.
Mas a gente sabe que nem sempre é fácil a gente parar para ler, e nem todos os profissionais, então a gente fez um outro estudo, que foi um estudo em parceria com o PROAD SUS, com a Beneficência Portuguesa, que é um projeto Qualiguia, que é a capacitação de profissionais da atenção primária em saúde para orientação alimentar individualizada, por meio da capacitação para a utilização dos protocolos. Esse estudo a gente fez... Nesse estudo, a gente desenvolveu um curso EAD, que está disponível hoje na plataforma UnaSUS. É um curso de 30 horas, de modalidade à distância, autoinstrucional. E a gente formou 1.241 profissionais em 64 municípios brasileiros, nessa parceria com a Beneficência Portuguesa. E a gente quis avaliar se investir em educação em saúde, por meio da educação à distância, com esses cursos que foram feitos pensando nos profissionais de nível superior da atenção primária em saúde no SUS, se isso tinha algum resultado positivo. E a gente observou aumento no uso dos marcadores do consumo alimentar do CISVAN nesses 64 municípios, que é um impacto muito importante de processos de formação, porque ele já impacta a eficiência da vigilância em saúde na ponta nos municípios, extrapolando o cursista, mas também a gente conseguiu aferir, por instrumentos validados, um aumento da alta eficácia dos profissionais para realizar as orientações alimentares depois que eles fizeram esse curso do Qualiguia, né? Então, se vocês quiserem conhecer, esse já está disponível na plataforma UnaSUS, o curso de 30 horas. Estimulo que vocês, por favor, falem para os seus estudantes de graduação, os residentes, né? É um curso muito fácil de ser feito, muito prático, tem casos clínicos, ele é bastante interessante. Foi objeto da tese de doutorado de uma aluna minha, que está agora em Birmingham, fazendo um processo final de avaliação, a partir de um modelo teórico que é do KICPET, o Kit de Educação em Saúde. Com isso, muito obrigada pela atenção, com a disposição. Obrigada, professor. Parabéns, professora Patrícia, pela excelente apresentação e a riqueza do seu material. Muito obrigada. Vou colocar agora o tema, perguntas. Professora Rossana. Patrícia, primeiro parabéns, né? Acho que é um orgulho imenso para a USP, o Nupense, porque a gente sabe que tem vários NAPs que começaram, né, tiveram uma duração por algum tempo e depois acabaram sendo encerrados, e a gente vê o trabalho do Nupense virando política pública, que é uma coisa que é um desafio muito grande, né? Muitas vezes a gente produz, mas não consegue virar uma política pública. Pensando um pouco mais na parte de pesquisa e tudo, eu queria saber um pouquinho como é que foi, nesses municípios, foi aplicado o mesmo questionário mais que uma vez, tem que ter o intervalo de tempo para que a pessoa não dê a resposta certa, e não a certa, que é a correta, né? Não a individualmente aceita. Queria saber um pouquinho disso. Obrigada, Rosana. Nesse estudo, a gente não foi um estudo controlado, tá? A gente até depois fez um grupo de municípios com perfil semelhante para fazer um controle externo, mas não um controle interno. É um estudo bem pragmático, né, de educação. A gente aplicou uma escala validada de avaliação da autoeficácia para fazer orientação alimentar. Então, essa escala foi desenvolvida e validada numa tese de doutorado, a gente já tinha utilizado em 2 outros estudos, um que a gente tinha feito em Jundiaí, só na rede municipal de Jundiaí, depois um outro estudo de implementação da linha de cuidado de sobrepeso e obesidade na região do Grande ABC Paulista, a gente também tinha aplicado essa escala. A gente tivemos um desafio de fazer isso de forma online, né? Então, a gente fez um desenho antes e depois. Então, antes do curso, os profissionais fazem, o curso ele pode ser feito 30 horas, a gente dá 2 meses para o profissional fazer o curso, passa 1 mês, a gente reproduz. Agora a gente vai ter a oportunidade de ter uma segunda etapa do projeto Qualiguia, do PROAD, com a BP, e a gente vai fazer com mais de 200 municípios, né? Então a gente vai tentando fazer esse padrão maior. Mais de pesquisa, eu posso te dar um spoiler que eu não falei, que eu acho que esse é um tipo de desenho, né, de pesquisa, mas
a gente do Nupens sentia uma falta de testar a dieta brasileira, que a gente está chamando de dieta brasileira, é a dieta baseada no guia. A gente fala muito da dieta mediterrânea, né? Mas, na realidade, a gente já tem um padrão de dieta que é saudável. Só que, quando a gente vai falar, não, são só os estudos observacionais, né? E a gente falou, então, a gente pega a dieta mediterrânea, então, ela só parece que bombou na hora que passaram a ter os ensaios com as dietas mediterrâneas. Então, a gente está desenvolvendo um estudo agora, chama PREDBRA, que é o primeiro ensaio com a dieta brasileira, que a gente vai fazer de forma alinhada ao estudo Nutrinet Brasil, que é o primeiro estudo de corte virtual que a gente coordena, que está acompanhando 200 mil brasileiros, né, para avaliar o padrão de dietas. Aí eu acho que a gente vai ter um impacto que porque o anterior é um impacto no profissional, é mais o impacto do curso, né, do que necessariamente uma avaliação da dieta brasileira. O PREDBRA, a gente vai fazer análise da dieta brasileira, né, para ampliar o grau de evidência, né. Eu sou muito epidemiologista, sabe, então, assim, eu acredito muito na epidemiologia, na consistência dos estudos populacionais, os estudos observacionais, são mais de 15 cortes robustas que trazem a evidência. Mas, vamos lá, vamos fazer um ensaio clínico, né, para a gente dar mais um passo aí na evidência científica. Sérgio, por favor. Professora, parabéns pelo seu trabalho, é impressionante, né? Um orgulho nacional, eu diria, né? Mas eu tenho uma pergunta que talvez seja um pouco diferente. A ideia da dieta seria oferecer para a pessoa todos os nutrientes necessários. A dieta ultraprocessada, ela não atinge seu objetivo. E eu vejo hoje que algumas pessoas, ao invés de abrirem mão da dieta ultraprocessada, elas associam suplementos, por exemplo, um whey protein, creatina e outros tantos suplementos, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o uso rotineiro, indiscriminado, de, por exemplo, whey protein, creatina, como uma forma de, teoricamente, suprir as necessidades. Muito obrigado. Eu estou aqui, né? Eu fico me perdendo. Pessoal, ótima pergunta, obrigada. Primeiro, a gente precisa compreender assim, a dieta ultraprocessada, os malefícios dela elas não só em função do perfil de nutrientes. Por isso que a gente não chama de dieta ocidental, como os estudos falavam, né? Na realidade, eu tenho um domínio negativo, que é a qualidade nutricional. Mas eu tenho outros atributos, que é densidade energética, que é mudança do padrão das refeições, do modo de comer, como as pessoas comem. Então, tudo isso explica por que a dieta ultraprocessada faz mal. Então, a alternativa, por um lado, de reformulação de ultraprocessados, diminuindo o sódio, gordura, os estudos têm mostrado que tem pouquíssimo efeito. A manutenção de uma dieta ultraprocessada com suplementos, na realidade, não altera a exposição ao risco. E parte de uma falácia que a indústria está utilizando é que, de repente, a gente passou a ter uma epidemia de deficiência de proteína no mundo, no Brasil, quando isso não tem nenhuma evidência científica. E, de repente, começam a ter suplementos hiperproteicos e muita publicidade, muito marketing. São bebidas que têm não só mais proteína, mas muito mais açúcar, tem muito mais aditivo, vai alterar a microbiota intestinal. Então, e virou uma febre que a gente precisa desconstruir, inclusive nos consultórios. Não tem nenhuma evidência, nem os estudos populacionais que fazem segmento de população adventista, por exemplo, que é uma população vegetariana, identifica déficit proteico na dieta. Gente, não. Então, não sei de onde isso surge. Na realidade, sei, né? É o comércio. Professora Ceci, por favor. Desculpa a impertinência, né? Que eu, às vezes, estou bem chata. Por favor, professor. Foi falado em dieta brasileira. Mas se a gente pensar o que come um gaúcho, o que come um carioca, o que come um paraense, e por aí vai, não tem um padrão. Como é que é a dieta brasileira e baseado no quê? Ótima, excelente pergunta. Professora, parece que não tem um padrão, mas tem.
tem um padrão, né? E é até curioso, a gente tem uma parceria com a Rita Lobo, né? E ela fez uma série na televisão, até na Globo, um canal aberto, nem foi na GNT, que foi um programa sobre a dieta brasileira. A gente tem uma fórmula que ela pode variar internamente nos grupos, mas a gente tem sempre, na conformação dos padrões das refeições nas diferentes regiões do Brasil, uma base que a gente vai ter o arroz e feijão. Isso é muito característico da dieta brasileira. Eu posso até comer o feijão preto no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, posso comer, né? Eu vou ter uma base, que vai ser uma base de alguma hortaliça que vai variar. Em Minas vai comer couve, em outro, né? Eu vou substituir tal machixe, exatamente. Mesmo em algumas regiões, você não come leguminosas, mas vai fazer o feijão com machixe, vai fazer o feijão com abóbora. Não é? Então, essa conformação cria um padrão brasileiro, com as singularidades das regiões, mas os grupos alimentares e até a proporcionalidade no prato desses grupos tem uma similaridade. É claro que o Brasil é um país de dimensão continental, mas então, quando a gente vai falar dessa dieta brasileira, ela vai falar assim, ó, dentro do feijão, das leguminosas, você pode comer o feijão verde, pode comer o feijão preto, pode comer o feijão roxinho, mas é importante que tenha leguminosa. Feijão é um marcador importantíssimo de qualidade da alimentação. Importantíssimo. Eu falo assim, se tem que dar uma recomendação alimentar, a gente começa no organograma com o feijão, porque o feijão, ele chama o arroz, ou ele vai chamar a farinha, ou ele vai chamar... E ele vai conformando uma refeição, que é uma refeição que é comida de verdade. Se a pessoa fala que não come feijão, você já pode dizer que você tem um risco. A senhora falou do ovo, e ovo? Fala. Eu olhei uma época comendo muito ovo, aí... Fui fazer um exame, não sei o que, falou, olha, como é que estava você está louco de comer o ovo? Então, fala para nós, a senhora falou do ovo, fala aqui. Vai. Eu, outro dia, peguei uma dúzia de ovo caipira, estava tão bonito, mas não comi nenhum ainda. Nenhum, professor? Ainda não. Eu acho que devia comer. Numa feira no domingo que tem lá 12, no Paraíso. Não precisa comer os 12 de uma vez mas só. Mas eu estava comendo mais ou menos isso por semana, viu? Então, como é que fica o negócio do ovo? Não, o ovo, durante muito tempo, ele foi o vilão da vez pela concentração de colesterol, né? Só que a gente já sabe, pela epidemiologia, que na realidade não é esse colesterol que vai ter maior impacto no HDL colesterol, né? Então, o LDL colesterol. Então, no fundo, e as pessoas não comem tanto ovo assim, no sentido de que isso tem que ser retirado da alimentação. É claro que se eu estou com um paciente que ele diz, meu avô era assim, meu avô comia 4 ovos de manhã, né? E ele tem um colesterol elevado, o LDL, aí eu tenho que fazer algum nível de prescrição. Com manteiga. Um queijinho coalho. Né? Aí põe coalhada mole, põe zata. Tem coisas que a gente põe para acompanhar o ovo. Tem que ser todo dia. Mas, por exemplo, a carne bovina, ela tem um risco maior nos estudos do que o ovo. Né? Então, e as pessoas, na realidade, comem carne muito mais do que elas comem ovos. Fraldinha, né? Pior ainda. Hambúrguer, porque... então, né? Por favor. Oi, Patrícia, Oi, que felicidade. Tá ligado? Tá. Que felicidade vê-la aqui, né? Obrigada. Então, fico muito feliz de a gente ter uma trajetória juntas. E eu tenho aqui as alunas e a gente está tentando aqui na clínica realmente fazer um screening para gestantes, porque a gente tem 80% das nossas gestantes com obesidade, né, que a gente já fez. A gente testou o FIGO, que é um instrumento da Federação Internacional, e ele não tem uma boa consistência interna. Então, a gente agora está, a Patrícia, aplicando, né, um screening que a gente, baseada completamente no guia, enfim, no Sisvan, né, e também a gente vai estar usando justamente o Nova. A gente já pediu autorização, então a gente já começou a testar essa classificação, porque o que a gente quer mostrar para vocês, né, que como o ambulatório, que tem toda essa diferenciação, a gente está num serviço terciário, onde a maioria das gestantes são pelo CROSS, quer dizer, elas já vêm, né,
com algum tipo de alto risco, então são gestantes de alto risco, mas a nutrição não consegue abarcar, pegar todo mundo para fazer essa orientação ao longo desse período que ela está aqui. Então, a gente quer criar esse screening baseado no guia, baseado nessas questões, para que acenda um farolzinho vermelho lá para o profissional que está atendendo abordar esse assunto. Em paralelo, a gente também está fazendo um app de orientação nutricional. A gente tem um WhatsApp, um grupo de gestante, que por QR Code ela entra, a gente já tem 24 conteúdos, que também baseado no guia, para poder... E a gente está estamos aí, caminhando com as alunas para a gente aplicar e desenvolver. Então, é um estudo que é baseado muito, né, no PENS, né, e então eu fico muito feliz. Mas então eu queria entender um pouco, assim, já que a gente está falando de screening, feijão, ele tem um peso, mas também tem o peixe, trazendo um pouco do figo, que o peixe também é um marcador. Então, eu queria saber mais ou menos como é que a gente pode, né, fazer esse score, para que isso possa chamar mais atenção. Obrigada. A gente fez o protocolo específico para gestantes, tá? Então, só para acho que vale a pena, no protocolo para gestante, a gente levou em consideração os dados epidemiológicos sobre o padrão de consumo nos estudos inquéritos com gestantes, mas também os sintomas gestacionais, né, que isso impactam muito, os mais comuns sintomas gestacionais, como a gente lida com isso no momento da orientação. Que eu sei, Silvia, tem 2 grupos trabalhando com a classificação nova e a orientação do guia para gestantes. Um estudo que é feito, coordenado pela professora Maria Schmidt, lá da URGS, esposa do Bruce, Duncan, Marinês, da URGS, né, do Rio Grande do Sul, que ela está com um ensaio clínico com gestantes, utilizando a classificação nova, acho que vale a pena vocês, né? E a Daniela Sartorelli, da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão, também está com um estudo com gestantes, né? Fico feliz de saber que vocês estão trabalhando com Quest Nova, porque o Quest Nova, professor, foi uma plataforma de avaliação de consumo alimentar que nós desenvolvemos e lançamos recentemente, para todo mundo que estiver fazendo pesquisa científica, que queira avaliar consumo alimentar usando a classificação nova, a gente tem uma plataforma digital agora, que é só fazer o cadastro e é pública, gratuita, e é uma tecnologia de pesquisa que a gente está disponibilizando. Está disponível na página do NUPENS. Professor Nilson, microbiota e puder falar alguma coisa? Isso é tema quente. Meus parabéns pela belíssima apresentação, né? Uma contribuição muito grande do país, né? Nós temos uma migração muito grande acho que não está. É uma contribuição muito grande para o país em relação a isso. Nós saímos de uma alimentação do feijãozinho com arroz, né? No interior de São Paulo, muitas vezes, sempre uma salada e muitas vezes a carne, diferente, às vezes, da zona litorânea, principalmente do Nordeste, né? Brasileiro, que com peixe. E viemos para o fast food, né? E o marketing realmente acaba sobrepujando as necessidades, né? Agora, a microbiota deve ter uma mudança brutal, né? Uma área, o segundo cérebro, como você muito bem colocou, né? E vai depender da questão da imunidade, a questão da heterogênese, tudo passa por ela, né? Doenças autoimunes, acho que deve aumentar bastante. E queria que você falasse um pouco sobre isso. E uma outra coisa que eu acho que o mesmo alimento, com 2 pessoas diferentes, uma mastigando poucas vezes, outro mastigando mais, um comendo de forma mais lenta, mais gradativa, sem estar olhando no celular, sem estar pensando em 10 mil outras coisas, deve dar uma diferença bastante grande em relação à mesma dieta alimentar e resultados bastante diferentes, acho que no futuro, né? Sim, excelente pergunta, professor. Hoje, os estudos sobre microbiota ultraprocessados, eu acho que é a grande fronteira.
Assim, vários grupos têm trabalhado e tentando identificar, existe uma relação, né, em termos de perfil da microbiota e padrão de ultraprocessados, e a dieta ultraprocessada é um risco, né. Agora, quais são os mecanismos, né? O que explica? Não, porque é mais fácil a gente compreender os mecanismos, por exemplo, com diabetes, com hipertensão, né? Mas na alteração da microbiota. Parece passar muito por componentes não nutricionais, né? Que está relacionados com produtos de embalagens que têm uma externalidade para o produto. Então, são produtos que são feitos para durar na prateleira muito tempo, né? E que ficam em contato com as embalagens. Então, tem hoje já estudos, tem um pesquisador francês chamado Anthony Fardet, que ele é da área de ciência dos alimentos, tecnologia, que ele tem explorado bastante essa transposição de compostos de embalagens para o alimento e o impacto na biota intestinal. Então, um outro aspecto importante é que o ultraprocessado, ele destrói a matriz alimentar. Então, eu posso até tentar recompor, suplementar, pego cálcio, pego fibra, coloco... Mas eu alterei a estrutura da matriz alimentar. A gente estava falando da bioquímica, né, professor? E a matriz alimentar, ela tem uma funcionalidade que a ciência não deu conta ainda de alcançar tudo. Deixa eu pensar, gente, a ciência da nutrição, até meados do século passado, a gente estava descobrindo vitaminas e minerais ainda, né? Então, tem compostos que a ciência chega a falar, mais de 200 compostos em alimentos que nós nem reconhecemos, mas que, ao destruir a matriz alimentar, eu vou estar destruindo esses compostos não nutricionais, tá? Sobre a questão da comer rápido, né, tem estudos que estão relacionando a questão da adição, né, o ultraprocessado causando vício, adição mesmo, já tem escalas de adição que mostram, e saciedade. Isso tem muita relação com essa característica soft do alimento ultraprocessado. Então, a criança vai comer uma bisnaguinha, né, aquela coisa que vai derretendo, a gente fala paladar infantil, mas que está indo para gerações. Então, essa natureza soft da comida, que ela vai estar, muitas vezes, isolada. O hambúrguer do McDonald's, ele é todo soft. O hambúrguer é soft, o pão é soft, o queijo derrete, né? Então, isso tudo altera a nossa percepção de fome, saciedade, a capacidade de... o tempo que a gente leva para comer. Mesmo que a pessoa faça um esforço, ela está lá, mindful eating, né? Passando na conta. Eu vou mastigar tantas vezes. Mas a própria natureza, a textura, é soft. Daqui a pouquinho ela já está engolindo, né? Então, essa característica do produto ultraprocessado tende a explicar muito o consumo excessivo de calorias também. Temos uma pergunta aqui, professora. Professor Filassi, por favor. Bom dia, obrigado. Professor, parabéns. É bom a gente estar aprendendo assim, essas coisas. Eu falo sempre para a paciente minha, quando me pergunta sobre o ovo, que é que o professor falou, que uma coisinha, uma bolinha redondinha, assim, calcificada, que quebra e sai um ser vivo com pena andando, não pode ser ruim nunca. Né? É impossível, né? Que a gente possa considerar isso um alimento ruim. Agora, então, eu falo isso, eu acho que eu estou certo de falar isso, né? E, aliás, eu como ovo, viu, professor? Assim, esses ovos caipiras, se sobraram, pode me arrumar ele, que eu tô... Pode deixar que eu vou dividir com você, Filassi. E eu queria fazer uma pergunta sobre vegetais. Sempre falando, não, comer vegetais. E a história do agrotóxico com os vegetais? Ótimo, professor. Muito bom, Filassi. Eu acho que a regulação de agrotóxicos no Brasil, ela é um desafio, que ela independe da classificação nova e do guia alimentar, né? A gente tem um padrão, que é um padrão muito flexível de liberação de regulação de agrotóxicos no país. Isso não é um problema do vegetal, das frutas e verduras, é um problema da agenda política, da agenda regulatória. Agrotóxicos são agrotóxicos que são proibidos em outras regiões. Só que é uma ilusão a gente achar que a gente não vai comer agrotóxicos se a gente for ter uma dieta ultraprocessada. Porque já tem estudos que mostram que tem resíduos de agrotóxicos que chegam nos alimentos ultraprocessados, né? Porque vai ter agrotóxico na soja, vai ter agrotóxico no milho, né? Isso vai chegar também. Então, claro que a
a face mais evidente vai ser das frutas, verduras e legumes, né? Eu prefiro, professor, recomendando que as pessoas comam verduras, legumes e verduras. Se elas tiverem condições de comprar orgânico, preferencialmente, mas que se elas não tiverem condições de comprar orgânico, que elas lavem, mas que a gente sabe do doce, mas que elas não deixem de consumir esses alimentos, porque o risco em saúde vai ser muito maior se ela não consumir, né? Muito bom. Professora Patrícia, professor Laudelino de Oliveira Ramos, que é o nosso professor sênior, ele quer fazer um comentário. Está ali o professor Laudelino. Professor, por favor. Bom dia, professor. Muito obrigado. Patrícia, excelente a sua apresentação. Muito boa. Um dos motivos de eu ter feito medicina é que eu sou avesso a números, mas eles estão na vida da gente, fazer o quê, né? Então, eu vejo que a vida média da espécie humana aqui no Brasil, em 1940, quando eu nasci, era 46 anos. E hoje, o IBGE mostra, no ano 2022, que a vida média nossa, aqui do Brasil, no Brasil, em outros países é bem mais, mas no Brasil é 76 anos. Então, esse é o resultado de uma série de fatores, né? A vida média depende de uma série de fatores, mas também de alimentação, e principalmente da alimentação. Então, eu chego a uma conclusão que, como perguntou Filás, esses agrotóxicos não devem estar fazendo tão mal, senão a gente não estaria vivendo cada vez mais, né? E a alimentação do brasileiro me parece adequada. Talvez seja o resultado subliminar do trabalho seu e dos seus outros colegas de profissão que estão dando esse resultado. E uma pergunta agora, professora Patrícia. Quem come frutas, verduras, legumes e as proteínas, mesmo com a idade, necessita alguma suplementação de vitamina, de radicais livres, de oligoelementos e outras coisas mais que estão na moda por aí? Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Quem dera a gente tivesse todo esse poder de alterar o perfil de mortalidade, adoraria. Na realidade, são vários fatores que explicam esse perfil demográfico, né? Inclusive o fato de termos um sistema de saúde público que garante acesso às pessoas ao cuidado, diagnóstico precoce, tratamento, né? São várias vacinas. Então, acho que são várias questões. Agora, especificamente sobre necessidades de suplementação, eu diria assim, para a maioria das pessoas, se elas seguirem a dieta brasileira, elas vão ter o aporte de todos os nutrientes que elas precisam, né? É claro que para alguns grupos populacionais, aí eu estou falando das gestantes, por exemplo, eu posso ter uma necessidade de suplementação de algum nutriente, ácido fólico, por exemplo, ferro, porque eu tenho um risco maior de anemia gestacional, na gestação. Mas, de forma rotineira, para os grupos, para as pessoas, não é necessário nenhuma suplementação, seja de proteínas, de oligoelementos, desde que eu tenha um padrão alimentar adequado. E também é uma ilusão achar que a suplementação, na manutenção de um padrão alimentar inadequado, vai garantir uma melhor qualidade, porque a ciência também tem mostrado isso. Por exemplo, que a suplementação de selênio, teoricamente um antioxidante, teria um efeito protetor, e na realidade os estudos mostraram que não adianta suplementar com selênio, que eu não vou ter esse efeito antioxidante esperado do que era o selênio no alimento, na matriz alimentar. Tá? Professora, tem um professor nosso aqui no chat perguntou, professor Salomão, que come muito alimento ultraprocessado. Ele quer saber se tem radicais livres nos alimentos ultraprocessados. Olha aí, professor Salomão. Ei, professora? Professor, você vai fazer uma visita lá na Faculdade de Saúde Pública. Salomão, vou marcar para você uma consulta com a professora Patrícia lá, tá bom? Bem, eu queria encerrar a reunião, agradecer a professora mais uma vez, em nome do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, e nós vamos voltar a conversar com a senhora. Nós temos um ambulatório lá que a professora Isabel atende, e ela tem usado o guia alimentar
nas mulheres climatéricas, lá no Centro Paula Souza, que nós estamos participando lá. Então, agradecer toda essa colaboração também. Muito obrigado, hein, professor? Eu que agradeço. Muito obrigada, estamos à disposição.